Vamos lá para mais um vídeo. Então olha só, o ser humano pode querer ir até o Messias? Pode querer ir até o Messias? Interrogação. Será que o ser humano pode querer ir até o Messias? Tem vários textos que eu poderia citar aqui, né? Por exemplo, João 6,44. Até vou colocar aqui no cantinho esse texto, só para não ficar sem colocar, né? João 6,44. João 6,44 já explica essa pergunta, né? Já responde essa pergunta. Mas vamos explicar algumas coisas aqui. Tem expressões na Bíblia e tem textos que falam assim, ó: se não vos converterdes. Se não vos converterdes. Tem mais, por exemplo, se não fizerdes tal coisa, né? Se não fizerdes, se não vos tornar, quem se tornar humilde, né? Humilde. Que mais? Aquele que quiser que venha. Que mais? Aquele que quiser me seguir. Aquele que quiser me seguir, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Quem quiser que beba de graça da água da vida. Todas essas expressões, quando a pessoa lê, ela pensa: eu tenho a livre escolha, o Criador está me dando a livre escolha de escolher ele ou não, né? Então, por causa disso, muitas pessoas pensam assim que tem a capacidade livre de escolher a salvação ou não. Afinal, ele está dizendo: se não vos converterdes, se não fizer tal coisa, quem se tornar humilde, aquele que quiser que venha, aquele que quiser me seguir, né, quem quiser que beba de graça da água da vida e tal. Então, quem quiser. A pessoa pensa: eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Só que tais passagens apenas dão a impressão, tá? Preste bem atenção nisso aqui, ó. Tais passagens, eu vou escrever aqui, ó. Apenas dão a impressão. Sabe o que é impressão? Parece, mas não é. Ou seja, não é que você tem realmente o poder de escolha. Tá? Eu já vou explicar. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é o seguinte:
estas 3 primeiras passagens aqui, ó, esta e essas 3 aqui, apenas refletem o quê? Ó, se não vos converterdes, ou seja, você não é convertido. Se não fizerdes tal coisa, ou seja, você não faz o bem. Quem se tornar humilde, ou seja, você não é humilde. Ou seja, você precisa de tudo isso. Ou seja, você não é isso. Você não consegue se converter. É o que o texto está querendo dizer. Se não vos converterdes, não serão salvos. Ou seja, você não é convertido. Quem faz você se converter? Alguém. Você não tem essa capacidade. O texto está dizendo, se não vos converter, ou seja, você não é convertido. O Criador que faz você se converter. Ou seja, esses 3 primeiros textos apenas revelam isso aqui, ó. Filipenses 2, 12 a 13. Porque o Criador é que opera em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O Pai é que faz a pessoa querer se converter, querer fazer o bem e querer se tornar humilde. É o que esse texto está falando. Ou seja, esses textos na verdade não estão dizendo que você tem poder de escolha, e sim que o Pai é que faz tudo em você, o Pai é que tem que fazer tudo em você para você conseguir se converter. Que na verdade ele que dá a conversão para você também, né? Porque é ele que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne, segundo o seu querer, não. Segundo a sua boa vontade, a vontade do Pai. Então reflete, na verdade, que você é incapaz de escolher e não que você tem capacidade de escolha. É justamente o contrário. Por isso que eu escrevi aqui, dá uma impressão. Tá? Então assim, ó, esses textos nada tem a ver com escolher crer. Tá? Eu vou fazer outra coisa aqui. Não tem a ver com escolher crer. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com escolher crer. Todos esses textos, tá? Não tem. Como eu já expliquei, em Filipenses 2, 12 e 13, é o Pai que tem que fazer tudo isso, tá? Para você poder crer. Tem outros textos, nossa, tem muito texto mesmo. Mas o que esses aqui, então, de baixo remetem? Esses 3 aqui, né? Onde é que eu vou puxar esses 3? Não sobrou mais espaço, mas eu vou tentar puxar aqui, talvez você consiga enxergar, né? Refletem o chamado. Pregação do Evangelho. A pregação é o quê? Arrependam-se, voltem ao Pai, convertam-se, creiam. Essa é a pregação, e ela é feita para todos. Quem vai se arrepender e quem vai crer? É aquele que escolher crer. Como? Se estão todos mortos em delitos e pecados. Se ninguém é convertido, se ninguém faz o bem, se ninguém é humilde. Se Efésios 2 fala que todos estão mortos em delitos e pecados. Se em Romanos 3 fala que todos pecaram. Se em Efésios 2, 8 e 9 diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom do Criador. A fé também é um dom do Criador. Porque todo dom perfeito e boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, diz Tiago. Então ninguém tem fé para crer na salvação. Você tem a sua fé terrena, que não é fé salvífica. É outra coisa, é acreditar. Não é pistes, do grego, que é confiar no Pai. Então, é o chamado. Então, o eleito, porque a Bíblia fala dos eleitos. Aonde que a Bíblia fala dos eleitos, Rômulo? Efésios
1, 4 e 5, também verso 11, Romanos 9, Romanos 8 e vários outros textos. Atos 13, 48 fala da eleição, da predestinação. Só vai querer ir até o Messias, o eleito. Aquele que quiser me seguir só segue o Messias, o eleito, o predestinado. Quem quiser que beba de graça da água da vida? Quem que quer? Ninguém quer, só o eleito, porque o Pai vai fazer ele querer ir. Por quê? Lá o texto que eu mostrei antes, ó, João 6,44. O que diz lá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém vai ao Messias. Ninguém pode. É uma impossibilidade. Veja só, não é questão de querer ou não. É uma questão de impossibilidade. É impossível. Não pode ir até o Messias se o Pai que me enviou não o trouxer até ele. Por isso a predestinação e a eleição. Por isso que aquele que quiser que venha, aquele que quiser me seguir, quem quiser beber de água da graça da vida, só quer o eleito. Ninguém mais. O eleito é o que o Pai trouxe até o Messias. João 6,44. Tá entendendo? Porque, como já vimos aqui anteriormente, tá? Não existe livre-arbítrio. Você não é livre. O pecado está em você. Você é um ser humano mau, que sempre escolhe o pecado. Até que o Criador vem e te regenera. Então, este é o chamado. Por isso a grande comissão. Mateus 28, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Já está. A condição de todos é condenação. Quem crer será salvo. Não, ele não está dizendo que quem escolher crer. É o que vai crer. E o único que vai crer é ele. Está entendendo? Então, tem mais coisa que eu preciso explicar aqui para você. E para isso eu vou ter que apagar isso aqui rapidão. Porque tem mais coisa aqui que eu preciso explicar. Porque assim, ó, pessoal, você tem que entender uma coisa meio complexa. Só pode seguir o Messias quem é regenerado. Quem não for salvo não consegue. Os bodes não conseguem. Nenhum bode consegue. Por mais que queira, ele não foi chamado para isso. Ele ouve a pregação, mas não se converte nunca. Tem muitos por aí assim. Então em Colossenses 3 e 3,5 vai falar sobre isso. CL 3,3 e 3,5, o que diz lá? Porque morrestes, vou colocar aqui, né? Olha só. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida no Pai. Então eu não vou escrever tudo aqui, tá? Só vou falar para você o texto. E a expressão é porque morrestes. Como assim? Para quem que ele está falando ali em Colossenses 3,3? Para a igreja especificamente, tá? Colossenses é unicamente para a igreja. E no verso 5 o que diz? Fazer, olha só. No verso 5 diz uma outra coisa. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, aqui diz o verso 3. E aqui diz, eu vou separar aqui num ponto e vírgula. Aqui no verso 5 diz assim: pois já, aliás, fazei, pois morrer. Olha só. Pois, vírgula, morrer. Ué, que loucura é essa? Como assim?
eu já não morri para o velho homem, porque esse morrestes você morreu para a sua vida pregressa, né? No sentido antes da regeneração, vamos dizer assim, né? Pregressa é um termo errado. A sua vida antes da conversão. Você já morreu, né? Você morrestes com o Messias, né? Na crucificação. Agora ele vai falar no verso 5, fazei, pois, morrer o que? A vossa natureza terrena. Então, assim, a conclusão é a seguinte: por que eles morreram no passado? Já morreram. É que agora eles vão poder fazer morrer a natureza terrena, que são as inclinações da carne. Eles podem agora fazer e pois morrer. Então eliminar inclinações da carne. É isso que está falando esse contexto. Ou seja, o eleito, a igreja, só pode escolher o bem nesse sentido, obedecer aos mandamentos, escolher o Messias também, porque já morreram, já foram escolhidos pelo Messias. Ninguém pode querer eliminar as inclinações da carne primeiro sem ser regenerado antes. Então você tem que entender que primeiro a salvação e depois as obras. O façam morrer, né? Fazei, pois, morrer, ele é um imperativo. E isto aqui se apoia no fato consumado, tá? Que é esse aqui. Deixa eu ver o que dá para escrever aqui. Aqui é o indicativo. Este aqui, se apoia nesse. O fato consumado precisa ser esse aqui primeiro, depois aquele lá. Só pode acontecer depois. Fazei, pois, morrer as inclinações da vossa carne, porque já morreram. Tá entendendo? Façam morrer porque vocês já morreram. É isso que significa. Do contrário, você não vai conseguir fazer. A mesma coisa. Quem quiser que venha. Escolhe, pois, a vida e tal. Porque você já foi salvo. Entendeu a diferença? Não é escolha, é eleição do Criador. Totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensam. Então, o que significa isso? Vocês já morreram. Vocês... Peraí que isso aqui não tem... Vocês já morreram. Tá? Portanto, agora, façam morrer essas inclinações. Inclinação. Vixe. Foi muita inclinação aqui. Inclinações. É isto que significa. Tá? E olha só agora a diferença. Por que eu estou falando do livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é uma doutrina totalmente satânica, você vai entender agora, anti-evangélico, anticristã. Você vai entender o porquê. Olha só. O verdadeiro evangelho é totalmente diferente do que a maioria dessas crenças. Porque olha só o que os humanistas que creem no livre-arbítrio dizem. Eles dizem assim,
faça isso e será salvo. Ó. Faça isso, ou seja, ó, faça isso e será salvo. Isso aqui pode ser traduzido como: eu tenho livre-arbítrio para escolher a salvação. Então, se eu escolher crer, eu serei salvo. Aí você atribui a si a glória da salvação. Porque você está dizendo que está escolhendo. Não é o Criador que te escolheu. Isso já não é evangelho. Então, as religiões, vou colocar aqui, ó, todas. Ó, religiões e seitas. O que elas dizem? Isto daqui. Faça tal coisa e será salvo. Tá? Agora o que o Evangelho diz? Você está salvo. Você já está salvo. Portanto, faça isso. Isso é o Evangelho. Olha a diferença. Olha a diferença gritante do que é o Evangelho e do que são as seitas e religiões. Todos os falsos mestres e pessoas que dizem assim: não, eu vou exercer meu livre-arbítrio, então eu vou fazer isso, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para ser salvo. Religião e seita que diz isso. O que o Evangelho diz? Você está salvo. Você já foi eleito, convertido. Agora faça isso. Agora você vai negar as inclinações da carne, viver para o Messias, obedecer os mandamentos e amá-lo. Isto é o Evangelho, totalmente o contrário do livre-arbítrio. Livre-arbítrio e Evangelho são coisas totalmente opostas, contraditórias. Então, essa é a diferença entre Evangelho, que é graça. Evangelho é graça. Graça. E ali são religiões do mérito. Ó. As religiões do mérito. Cuidado com o que você tem ouvido por aí, que pessoas estão dizendo que tem livre-arbítrio. Religião do mérito. Porque eu escolhi crer. Mérito. É Ele quem escolhe, não é você, seu soberbo. Olha o Evangelho da graça. Você já foi salvo, agora você pode fazer tal coisa. Quem diz que tem livre-arbítrio fala assim, ó, faça isso e será salvo. Exerça o livre-arbítrio e será salvo. Não é assim. Isso é religião do mérito. Você quer ter alguma parcela na glória da salvação que pertence totalmente ao Pai, unicamente ao Pai. Ó, o apóstolo Paulo não diz assim, ó, eliminai vossas inclinações da carne. Então vocês vão experimentar a salvação do Messias para ser salvo. É justamente o contrário. Ele fala, já fostes crucificados com o Messias. Já morrestes com ele, passado, portanto, em decorrência disso, eliminai vossas inclinações carnais. Então temos outros exemplos, né? Deixa eu ver quanto tempo já está esse vídeo. 24 minutos, dá para dar uma acelerada rápida. Eu vou tentar apagar isso aqui rapidamente, se bem que... Bom, pessoal, não vou apagar porque... Bom, eu vou apagar só um pedacinho aqui, tá? Para eu poder escrever aqui no meio. Vou fazer um negócio aqui no meio aqui, com a caneta preta para salientar mais. Que é um outro exemplo, por exemplo, Mateus 10, 32. Vou botar bem pequeno aqui. Mateus 10, 32 a 33. Lá fala, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também negarei. Então a pessoa pensa assim, não, aquele que me confessar, aquele que me negar, eu tenho livre-arbítrio. O me negar, o Messias está falando assim, ó, é automático. O ser humano automaticamente já nega o Messias. Ele está apenas dando uma sentença condenatória. Você já vai ser condenado. E não escolha. E o que me confessar é porque é eleito.
Ele confessa porque o Pai escolheu. Tá entendendo? Porque todos já nascem condenados. Você tem que entender isso. Isso está em Romanos 3, 23. Romanos 6, 23 também. Vou colocar aqui, ó. Hebreus 2, 2. Todos merecem a condenação, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então, já nascem condenados. Então, o que me negar não está dando opção. Aquele que me negar, aquele que me confessar, isso não é livre-arbítrio. Entenda, isso é estado natural do homem. Já é condenado, tá entendendo? Simples. A salvação é pela graça, não é por você fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Então, pessoal, poderia falar sobre muitas outras coisas aqui, tá? Mas eu creio que já foi o bastante. Leia Jeremias 10, 23. Leia Provérbios 16, 9. E leia também 21, 1 de Provérbios, que fala lá que é tudo o Criador que faz na vida do homem. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem dirigir os seus passos. O coração do homem traça seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, livre-arbítrio, pessoal. Esqueça isso aí. Você não será salvo se você continuar crendo nessa heresia. A glória da salvação é do Criador. Essa é a diferença entre religião do mérito para o Evangelho da graça. Canal no Telegram, Romulo Marasquim, me procurem lá, canal com mais de 30 e poucos mil inscritos. Canal no Marasquim também no YouTube, se inscreva lá. Compartilhe, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer. E persevere nesta salvação. Só o eleito pode perseverar. Você só pode perseverar porque você já foi salvo. Já morrestes, agora faça morrer a vossa inclinação carnal. Então, pessoal, é muito simples ver a diferença entre uma coisa e outra. Cuidado com as falsas doutrinas. Peça discernimento. Tem muitos enganadores aí. Grande abraço e não perca os próximos vídeos. Vídeo todos os dias.